Momento Terapia com Rafael Ribeiro. Oferecimento Elaborar, coach e assessoria. Você sofre de depressão ou ansiedade? Conhece alguém que sofre desses males? Seja bem-vindo, Ariquemes e região, ao nosso quadro Momento Terapia dessa semana. Eu quero agradecer a você que sempre recebe eu e a Gemima. E no quadro de hoje a gente vai estar falando de um tema muito importante, um tema muito sério, não é mesmo, Gemima? Sim, ainda em clima de Setembro Amarelo, eu e o Rafa estamos de amarelo aí para conscientizar um pouco mais, mostrar que a gente está junto nessa causa, né, que é a prevenção do suicídio. E hoje o tema é ansiedade, depressão e também sobre suicídio. Ansiedade e depressão é algo que, principalmente a ansiedade, eu creio que todo mundo tem. Como o Rafael é o nosso psicólogo, já vou perguntar aqui para ele. Rafael, todo mundo tem ansiedade, não existe aquela pessoa que não tenha nem um pinguinho de ansiedade. Olha só, é muito natural que as pessoas tenham, no mínimo, um pouquinho de ansiedade, né? Porque não existe uma pessoa totalmente sã que não tenha ansiedade. Porém, Gemima, é importante que as pessoas tentem lidar com isso, né? Às vezes com medicamentos, às vezes com terapia. O medicamento a gente indica só quando realmente a ansiedade é muito exacerbada e a gente não consegue lidar só com a terapia. Em últimos casos, né? E se não cuidar da ansiedade, vira uma depressão e, consequentemente, se a depressão não for curada, Gemima, pode chegar ao suicídio. E a gente sabe, né, Gemima, que em Ariquemes, infelizmente, você que está nos assistindo também acompanha aí as redes sociais, acompanha aí os jornais, sabe que o índice de suicídio tem aumentado em Ariquemes, nossa cidade, uma cidade tão pequena, né, e tem nos assustado com isso, por isso que a gente está aqui conscientizando sobre o cuidado da saúde mental. É verdade. Rafael, e quais são os sintomas, os principais sintomas, os começos de sintomas da ansiedade? A ansiedade, ela é muito parecida, né, com aquele não contentamento com as coisas, né? O ansioso, ele é muito afobado, tudo para ele tem que ser muito rápido, né? Eu costumo dizer que o ansioso, ele vê o mundo de uma outra maneira, né? Se a gente vê o mundo a 110, o ansioso vê o mundo a 220. Então, o relacionamento não dá certo, muitas vezes. No trabalho, é uma pessoa muito ansiosa, né? Nos relacionamentos interpessoais também é uma pessoa que não consegue lidar, às vezes. A ansiedade vem muito também, né, das pessoas que têm uma dificuldade em se relacionar, são pessoas tímidas. A ansiedade não é só aquelas pessoas muito exacerbadas, não. Pessoas muito tímidas, pessoas que não conseguem lidar com o pensamento acelerado. Claro, gente, a ansiedade é uma característica que complementa vários outros transtornos, como transtorno de pânico, como transtorno, depressão pós-parto. Também a ansiedade é muito, como a própria pessoa que tem depressão, ela é muito ansiosa, porque o pensamento realmente é muito pensamento para uma pessoa só, como eu disse, é 220. Então, ela vê o mundo de uma outra forma. E a forma como ela vê esse mundo que é o problema. Porque aí ela pode estar vendo o mundo de uma forma muito pessimista, por causa da ansiedade, que vai também gerar uma depressão se não for cuidada, se não for trabalhada. A partir daí a pessoa começa a se cobrar demais? Tipo, eu deveria ser mais rápida, eu deveria fazer as coisas assim, assim, assim. Eu tô falha nisso, eu tô falha naquilo. Legal, Gemima, você falar disso. Porque a ansiedade, pra pessoa se cobrar demais, a gente volta naquele ponto. Ela nem se vê. Porque como é muitos pensamentos, como é 220 volts o pensamento dela, ela nem para. A pessoa ansiosa, ela nem para se ver. Ela nem para se enxergar. Então, geralmente, ela se cobra demais. Geralmente, são pessoas que sentem uma exaustão, muito, né? Sente aquele cansaço físico, psicológico. Tem pessoas muito ansiosas no trabalho, viu, gente? Pessoas que sempre pediu aí o tema de ansiedade, pessoas no trabalho muito ansiosas, não conseguem trabalhar de uma forma produtiva, porque sempre acha que está fazendo de menos, né? Ou muito cansada, ou muito exausta, né? E acaba gerando a depressão. Aí, por exemplo, vamos aqui tentar se identificar com os nossos telespectadores. A pessoa que não dorme, perde noite de sono, a ansiedade aí ela já está num grau mais avançado, quando a pessoa começa a perder o sono, perder o apetite. Quando a pessoa acaba tendo esses problemas de insônia, né, esses problemas de perca de apetite, aí a gente já começa a identificar qual outro transtorno que está sendo aí associado também junto com a ansiedade. Porque a ansiedade é uma característica que todos têm. Porém, algumas pessoas realmente, gente, têm uma ansiedade muito maior, né? Tem
tem como eu posso dizer, ela não consegue lidar com os próprios pensamentos, com os próprios formigamentos que ela tem, porque tem pessoas que têm ansiedade, a ansiedade é tão grande que vai pro físico. Sim. Tem pessoas que paralisam, tem pessoas que realmente quando Freud começou a estudar o inconsciente, ele estudava as mulheres, né? Uhum. Porque as mulheres naquela época, que ninguém ouvia falar do inconsciente, então as mulheres realmente ficavam cegas, eram paralisadas de uma parte, às vezes não andava. E ele foi ver, Jemima, era só ansiedade, era uma histeria, na verdade, que também está ligado à ansiedade. Então ele, trabalhando o inconsciente das mulheres, ele identificou o que tem dentro desse inconsciente. Né? E nesse identificar, nessa consciência, a pessoa consegue repor e regular e realmente voltar à sua vida anterior, sem mesmo precisar de medicamentos, sem mesmo precisar de cirurgias. Por isso, gente, que a ansiedade ela é muito mais grave do que a gente pensa. Se você já se vê ansiosa, rói unhas, né? Fica sempre cabelo. Mexendo. Coisa do cabelo também. Tem pessoas que tá sempre mexendo a perna, isso também, gente, são sinais de ansiedade, tá? Se não cuidar, não tô dizendo que isso aí é um alerta grave, mas se não cuidar, isso pode ficar mais grave. Sim, você falou em cuidar, quais são as formas de tratamento para a pessoa que ainda não está no estágio da depressão, mas eu percebi nas suas redes sociais e também percebo que muitas pessoas, elas falam sobre a ansiedade, eu sou muito ansiosa, ela ainda não está no nível da depressão, mas ela quer já começar a melhorar essa ansiedade, controlar essa ansiedade. Quais são as formas de tratamento? Ok, olha só, porque quando chega na depressão, Jemima, aí realmente aquela pessoa ansiosa, muito ansiosa, né? Realmente quando chega na depressão, aí sim é preciso do medicamento, né? Caso a depressão seja muito grave, né? Qual é a melhor forma de tratar a ansiedade? A gente sempre fala terapia, né? Procurar um psicólogo para que ele possa estar ajudando você a elaborar os seus conflitos. O que é que está acontecendo? É alguma coisa do passado, né? Você não se sente amado o suficiente, porque muitas vezes a raiz da ansiedade é justamente aquela pessoa que não se sente amada, não se sente aceita, né? Então isso é muito mais grave do que a gente pensa. Então isso precisa ser cuidado antes que isso fique mais grave. E é importante a família, viu, gente? A família precisa cuidar. A ansiedade não é frescura, tá? Sim. Porque tem pessoas que gastam dinheiro com tudo quanto é tratamento, para emagrecer, para fazer tal coisa, gasta com viagens, mas a ansiedade ela não cuida. Então ela come demais, ela gasta demais, ela faz tudo demais, né? Então, às vezes até os pensamentos ela começa a inventar de tantas coisas que passa dentro da cabeça dela. Sim. Então, ansiedade não é menos perigoso que depressão, não. Eu acredito que tá tudo aí dentro do transtorno que atrapalha a vida, né, Jemima? É importante, então, você tentar aí buscar um tratamento, um psicólogo, né, mais próximo, para conseguir tratar essa ansiedade. E a depressão também, recentemente, não é somente a pessoa que muitas vezes a gente falando aqui no 4, as pessoas acham que são aquelas pessoas mais tristes, aquelas mais acalhadas, e não, às vezes aquelas pessoas mais alegres, mais agitadas, que gostam de sempre estar brincando, elas também passam por esse tipo de transtorno dentro e não comunicam, e às vezes o transtorno posterior pode ser bem pior. Isso mesmo, olha só, gente. Nem todos têm uma facilidade para dizer, olha, amigo, eu tenho depressão, né? Porque as pessoas ainda têm um pouco de preconceito. E as perguntas que chegam até nós, algumas pessoas até nos pedem, olha, não identifica não, porque eu tenho um pouco, né, de receio, as pessoas não me entendem. É totalmente compreensível, mas, gente, não há por que se envergonhar, né? Como eu disse, e a depressão, ela pode acometer qualquer pessoa. Tem pessoas que têm uma depressão crônica, que é aquela pessoa que já tem indícios na família de depressão. Tem pessoas que a depressão ela pode vir durante o desenvolvimento, né? Às vezes as fases da vida não foi bem elaborado, o estresse do dia a dia acaba cometendo a pessoa e a pessoa tem depressão. E como a Jemima disse, depressão não é só aquela pessoa que está quietinha, não. É aquela pessoa que está sempre falando demais, é aquela pessoa que está sempre querendo chamar a atenção de alguma forma para que ela consiga suprir o vazio. Ela não tem coragem de falar que está com depressão. E mesmo que ela saiba disso, talvez ela guarde só para ela. Mas, gente, olha só, essas pessoas sofrem e sofrem muito. Não se deixe enganar pelo sorriso, não se deixe enganar pelas brincadeiras, não. Depressão é uma coisa muito séria. E, geralmente, as pessoas depressivas, Jemima, têm muita dificuldade em perdoar.
tá? A gente já falou sobre o perdão aqui, que é muito importante, gente. Por quê? Porque o perdão, né, a pessoa depressiva é aquela pessoa que remói as coisas da vida. Então, por mais que ela saiba que ela tem pontos positivos, que a vida tem coisas boas, Jemima, ela não consegue lidar com esse humor, né? Porque por mais que ela sabe, o humor dela tá depressivo. Então, ela vai ficar triste, né? Ela vai se deprimir, a vida vai estar muito ruim para ela e ela não vai conseguir lidar com isso. Sim. Nesse mês de Setembro Amarelo, está sendo muito comentado pelas redes sociais. Inclusive, fala um pouco sobre o padre Fábio de Mello, onde ele deu uma entrevista falando que ele tinha o transtorno do pânico. E todo mundo fala, um padre, como pode ter? Ele acha que a vida está sempre tudo mil maravilhas e não é bem assim. Um comediante também passando por algum tipo de transtorno, não me lembro qual, mas também por ser uma pessoa muito alegre, muito divertida, as pessoas não imaginam que aquela pessoa possa estar com algum tipo de problema emocional. Verdade. Falando em comediante, tinha, né, um ex-comediante muito famoso, né, que se suicidou, né, que todo mundo achava assim que a vida dele era perfeita e ele se suicidou. Padre Fábio de Mello, né, ele teve muita coragem, né, em falar realmente sobre os problemas de transtorno de pânico, sabendo que as pessoas iriam julgar ele por causa da religião. Temos também um outro exemplo, o padre Marcelo Rossi, que também está com anorexia, né, que tem a ver com ansiedade, gente, tem a ver com depressão também. Então, olha, não há motivos para se envergonhar. A depressão, ela é algo que precisa e pode ser tratada. Se você aí que está em casa, né, sabe de alguém que está com depressão ou uma ansiedade, seja em nível médio, alto, né, e realmente está atrapalhando, por quê? A depressão e a ansiedade não atrapalha só a pessoa, atrapalha também as pessoas que estão à volta, porque as familiares sofrem, os amigos sofrem, todos sofrem. Então é importante cuidar da saúde mental, Jemima. Eu acho que isso é primordial, a gente está sempre enfatizando aqui. Com certeza. E vamos responder então as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos. Vou perguntar a primeira aqui. Eu tenho muita ansiedade e de uns anos para cá. Há 2 meses não consigo sair de casa. Sou frio e minhas pernas ficam trêmulas quando penso na possibilidade de sair de casa. Já desmaiei quando tentei. Nunca fui a um psicólogo. Sinto vergonha, mas não posso viver assim. O que é isso? Ela falou que adora o quadro, mas prefere não se identificar. Vamos falar que é uma telespectadora ou um telespectador lá do setor 8, só isso. Ok, gente, olha só. Pelo que você trouxe pra gente, ainda é muito pouco pra mim ter uma análise muito concreta. Eu não gosto de chutar assim o que você tem, tá? Não é esse o papel aqui do momento de terapia, tá? Mas pelo que você está dizendo, provavelmente pode ser um indício de transtorno de pânico, né? Sim. O que está acontecendo que você não consegue sair de casa, né? Essa sudorese, essa taquicardia que muitas vezes a pessoa ansiosa tem, né? Pode sim, gente, ser um transtorno de pânico. Se você não consegue sair de casa, procure um psicólogo, procure um psiquiatra que pode estar te ajudando. Os familiares que estão nos ouvindo, né? Talvez tenha alguém da família que está com um caso bem parecido. Ajude, né? Se essa pessoa não consegue sair, dá um jeito de levar ou levar um profissional até ele, mas não deixa ele sofrendo não, tá bom? É importante buscar ajuda. Ok, outra pergunta. Tenho depressão, segundo o médico. Tomo medicamentos há 2 anos, mas não sei o que há. Eu não consigo ser como antes, parece que estou vivendo uma outra pessoa. Sinto-me controlado, mas eu não sou a mesma. O quadro podia falar mais sobre medicamentos, porque tenho dúvidas. Olha só, um bom tema, a gente vai estar falando sim nos próximos quadros. É verdade, eu posso estar chamando um médico, um psiquiatra, porque sobre medicamentos eu não tenho, assim, tanto conhecimento quanto o psiquiatra, mas obrigado, eu posso estar chamando sim. Sobre, agora, o que você está sentindo, é importante, você está fazendo terapia? Porque se você não estiver fazendo terapia, é importante você estar entendendo, você está sendo dopada com os remédios, está se sentindo não sendo você? Talvez, né, seja só a questão de procurar uma ajuda psicológica também, porque, a gente sempre fala, só medicamento não ajuda a depressão, não ajuda transtorno de pânico, não ajuda nada disso. Ajuda até você se conter. Mas como ela está dizendo, ela não está se sentindo ela mesma. Porque a psicoterapia é um momento em que a pessoa se vê, se enxerga,
se olha, se identifica. Então, junto com o medicamento, ela consegue ter um desenvolvimento gradual sem perder a identidade dela. Pelo que eu tô vendo aí, ela tá meio que só nos medicamentos. Né? Então, olha só medicamento não resolve, viu, gente? Porque a pessoa só tem aquele alívio momentâneo, né? Tomou um medicamento, ficou boa ali naquele instante. Mas depois, quando o efeito passa, volta tudo novamente. Por isso que é importante o tratamento, né? Isso, aí até quando vai tomar esses medicamentos? É importante que todo o tratamento, gente, você que está em casa, eu tenho medo de ir no psicólogo, o psicólogo me passa remédio, o psicólogo não passa remédio, eu tenho medo de ir no psiquiatra e tal. O medicamento, ele é só uma fase, é uma coisa para você realmente estar elaborando os seus conflitos. O medicamento não é para você ficar dependente dele, nem ficar vivendo com o medicamento. Então, procure um psicólogo, que eu tenho certeza que essa sensação de não ser você vai passar, tá bom? Ok, e agora o Rafael vai ler um texto de uma telespectadora. Pode ler você. Posso ler? Por favor, faça Bom, esse texto é de uma telespectadora, né? Ela assiste o programa e nesse quadro Momento Terapia, nessa época do Setembro Amarelo, ela recentemente passou pela perda do irmão dela, né, Rafael? Ela perdeu o irmão dela cometeu suicídio e ela resolveu compartilhar aqui essa história conosco, né? Isso, olha só, ela pediu para não se identificar, na verdade o irmão dela morreu há 7 anos atrás, mas ela disse que essa perda, Gemima, ela sente como se for, toda vez que chega na data, ela vai estar contando aí, ela sente como se fosse muito recente. Então, olha só, essa história que a JF mandou pra gente lá do setor colonial, né, que você possa estar se identificando, né, e vendo que isso não é brincadeira, ok? Então eu vou ler o texto aqui. Olá, sou uma jovem de 24 anos. Espero ajudar as pessoas com a minha história. Vou tentar resumir, mas para que vocês consigam entender, vou começar lá da minha infância. Minha mãe foi abandonada pelo meu pai na época que eu tinha 2 anos e meu irmão tinha 3 anos. Sem deixar se abater, minha mãe, com 20 anos de idade, trabalhou duro e conseguiu nos proporcionar uma vida digna, confortável e com bons valores. Porém, desde cedo, era nítido que meu irmão era revoltado com a vida. Seria a ausência do meu pai? Eu nunca senti a falta da presença dele, pois minha mãe já era suficiente. Mas cada pessoa reage de formas diferentes diante das adversidades da vida. Apesar da minha mãe se desdobrar trabalhando e sempre nos enchia de amor e carinho, sempre nos tratando da mesma forma, desde criança ele sempre foi muito levado, se tornou um jovem rebelde, passou a matar aula e muitas vezes mostrou agressivo. Minha mãe, por muitas vezes, procurou ajuda, mas nada adiantou. Pois 6 dias depois ele completar a maioridade, ele cometeu suicídio. Já se passaram 7 anos dessa tragédia e aquele nó na garganta continua o mesmo. Aquele sofrimento em determinadas datas é imenso. Aquela saudade sem fim, aquele último abraço não dado, o eu te amo não dito e até daquelas brigas bobas de irmão eu sinto saudades. São tantas perguntas sem respostas. O que eu poderia ter feito? O que eu poderia ter dito? Quais os sinais não vistos? Poderia ter sido evitado? Aquele sentimento de impotência. A sua mente não para respirar fundo. Você pira. E a pergunta que te tortura diariamente: por que, meu Deus? E lhe resta 2 opções: deixar a dor te paralisar ou seguir em frente apesar da dor. A dor vai sempre presente, mas é preciso seguir em frente. Então passei a lembrar do que foi bom, dos sorrisos, das conversas, dos abraços, dos almoços em família e principalmente dos sorrisos compartilhados. Mas com o tempo, a dor vai ser amenizada e a saudade vai continuar, mas as lembranças boas vai acalentar o seu coração. Por isso eu te digo, não deixe a dor te paralisar. Continue. Quem partiu não gostaria que você parasse no tempo. A morte é a única certeza que temos, mas perder alguém dessa forma, o coração não aceita. Não compreende, mas só o tempo pode amenizar o seu sofrimento. Você pode pensar que eu já superei, e digo não.
É com lágrimas nos olhos que estou escrevendo esse texto, mas eu posso dizer que aprendi a conviver com a dor. Às vezes me pego chorando, mas chorar alivia. Então, mudo meu pensamento para a imagem mais linda que tivemos juntos e por um instante sinto como se ele estivesse por perto. É isso, gente. Não deixe a dor te paralisar. Apesar de tudo, continue. A vida te dá milhões de possibilidades todos os dias. E lembre-se, depressão não é frescura, pânico não é frescura, ansiedade não é frescura. Doenças emocionais existem. Beijos, fique com Deus. Olha só, quero agradecer por estar compartilhando forte, né, Jemima? Sim, esse texto é bem forte. Obrigado por estar compartilhando com a gente. E pra gente encerrar o quadro, a gente enfatiza aqui mais uma vez, você que está aí nos assistindo, tem algum familiar que tem indícios de depressão, ansiedade? Porque olha, não é só pessoas depressivas que se matam não, pessoas ansiosas também, né? Mesmo que por impulsividade. Então, olha a história da nossa amiga telespectadora, né? Como ela disse, o que ela poderia ter feito, né? E as palavras não ditas, né? Então, olha só, ainda há tempo para você que está nos assistindo, né? Dá um abraço naquela pessoa que você vê que precisa, né? Fala palavras de carinho, indica um psicólogo para que essa pessoa possa estar realmente buscando ajuda e saindo dessa, tá bom? Vamos lá, Jimmy, vamos encerrar? Vamos Foi forte encerrar o hoje. nosso quadro, foi forte esse texto, abraços. essa mensagem. Ah, sim, pode mudar. Gente, olha só. Eu quero mandar um abraço aqui para todos que estão nos assistindo, tá? Quero mandar um abraço aqui para todos que estão passando por algum problema psicológico, algum transtorno, seja qual for. Sinta-se abraçado por mim, pela Jemima, pelo SBT. Nós apoiamos você e dizemos, não tenha vergonha, seja você, porque você é maravilhoso da forma como você é. Olha só, então pra gente encerrar o quadro, eu quero mandar aqui um abraço para todas as pessoas que estão passando por algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldades, né, mentais. Olha só, sinta-se abraçado por mim, pela Jemima, pelo Joe, pelo SBT. Nós apoiamos você e dizemos, não desista, não sinta vergonha. Você é maravilhoso, maravilhosa da forma como você é. Não deixe as pessoas te diminuir por causa disso, tá bom? Todas as pessoas têm problemas. Você não é a única não, tá bom? Procure uma ajuda psicológica. Eu quero também mandar um abraço muito grande para Cris Paixão, que é psicóloga, tá sempre nos assistindo aqui o quadro. E mandar um abraço para uns tios meus que sempre nos assistem online, né, de Minas Gerais. Verdade. Então, recentemente um tio veio pra cá e pediu, manda um abraço pra sua tia. Então, quero mandar um abraço pra minha tia Marcela, meu tio Ronaldo, lá de Minas Gerais. E um abraço pra uma tia lá do Rio de Janeiro, que também nos assiste. A gente tem telespectadores do Rio de Janeiro. Olha que graças bacana. a Deus. E a frase que ela pediu pra gente dizer é o seguinte, a minha tia Roberta, do Rio de Janeiro. Tudo o que você precisa está do outro lado do medo. Pra gente encerrar, tá bom? Gente, se você se sentiu identificado ou conhece alguém, procure uma ajuda psicológica. A Ariquemes está cheio de psicólogos para ajudar você. Se você quer falar comigo e já me conhece, né? Tem essa liberdade, pode falar comigo. Eu vou deixar aqui o meu telefone pessoal e o telefone da clínica onde eu estou atendendo o Dr. Nulce. Se você precisar, marque uma consulta que a gente vai estar conversando, tá bom? Fiquem com Deus, Jemima, muito obrigado mais uma vez. E quero agradecer a audiência de todos vocês, gente. Até semana que vem. Momento Terapia com Rafael Ribeiro. Oferecimento Elaborar, coach e assessoria.